Olá a todos, salve Maria! Hoje irei fazer a parte 1 do vídeo refutando o André, que me respondeu. E antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Entendam uma coisa, porque eu recebi muitos comentários do tipo, católicos e ortodoxos, eles com uma dificuldade de escolher a igreja, e eles querem ver todos os argumentos de cada lado para escolher a verdadeira igreja. Entendam, eu vou refutar sempre aqui. Eu sempre vou estar aqui. Ou eu pararei de refutar porque eu fui convencido da igreja ortodoxa, ou eu continuarei porque o André continua me respondendo. Então eu não pararei até ou o André parar ou ser convencido. Deixando isso daqui claro. Eu sempre irei rebater. Só que entenda uma coisa. Quem acha que a conversão vem por meio do conhecimento são os gnósticos. Então entendam, vocês acham que um cristão primitivo, um cristão ali do primeiro milênio, ele era convencido por meio da argumentação ali? Cara, a média dos cristãos, eles eram analfabetos, eles não sabiam ler. Então havia alguma coisa, alguma marca visível da igreja que os faziam ficar naquela igreja, entende? Sem ir pro lado herético. Então, Santo Agostinho ele trata disso, como eu já mostrei numa fala, né? O nome católica. E meditem sobre isso na casa de vocês. Qual igreja que cumpriu tudo o que Jesus falou? Levai o evangelho para para os quatro cantos do mundo, né? Para todos os cantos do mundo. Qual igreja que fez isso? Qual foi a única igreja que saiu ali, os jesuítas saíram da onde eles estavam, da zona de conforto, rezando, e foi pegar barco em tempestade, com risco de morte, para levar o evangelho a todas as criaturas? Quem que fez isso? Quem? Os jesuítas. Os ortodoxos não fizeram isso, eles não cumpriram a ordem de Jesus. Então, antes de vocês ficarem nessa... Nossa, qual que eu vou? Eu tenho que ver todos os argumentos. Não. Existem marcas visíveis da igreja verdadeira, tá? Que não é baseado em argumentação e apologética. Só que eu irei responder tudo. Sempre. Eu só tô deixando essa coisa clara. Vocês podem se basear nisso. Existem anos, milhares, centenas de anos de debate entre ortodoxos e católicos. Os jesuítas escreveram diversas sumas gigantescas a favor da primazia, a favor dos argumentos romanos. Então tem muita argumentação. Aqui a gente vai ficar centenas de anos e será assim para sempre. Entende? Então só entendam isso. A conversão não vem por meio do conhecimento. Isso é algo gnóstico. Agora, bom, acho que as questões iniciais eu já deixei claro o que eu queria falar. Vamos agora para a refutação ao André. Essa pendência começou com Tales em um vídeo dizendo que os ortodoxos não seguimos o consenso patrístico no primeiro milênio. Consensos óbvios é que os padres teriam no primeiro milênio e que não seriam seguidos por nós. O mais importante desses consensos, segundo o próprio Tales, seria a questão da primazia papal. E como é que ele tentou demonstrar isso? A partir das e deixando claro aqui, eu estou dividindo as partes do vídeo porque eu quero que as pessoas assistam até o final, porque aqui realmente será uma refutação e eu não quero que ninguém fique sem ver, porque até o vídeo acaba tendo menos visualizações quando é muito longo assim, as pessoas não chegam até o final. Só que aqui eu irei cortar para não ter erro, vocês verão tudo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês vejam todo o vídeo resposta ao André. Então vamos lá. Ocorre em torno do cânone 28 do Concílio. Aqui eu pulei Hipólito de Roma, porque eu tratarei dele depois, tá? Eu quero tratar disso aqui antes. Concílio Ecumênico. Segundo Tales, uma vez demonstrado que os ortodoxos não seguem o consenso patrístico, então cheque-mate na ortodoxia. Uma vez é demonstrado que o Papa tem primazia doutrinal, palavras dele, sim, os ortodoxos não teriam mais o que fazer senão retornar à Igreja de Roma, segundo ele, né? Segundo a perspectiva católica romana, de que nós é que teríamos saído da Igreja de Roma. Qual foi a minha resposta ao Tales? A minha resposta ao Tales foi um contra-desafio. Eu disse para ele, o Tales teria que me demonstrar que no primeiro milênio vigorava a mesma ideia de primazia papal que os católicos romanos acreditam hoje. Então, Tales teria que olhar para a maneira como eles entendem o papado hoje e demonstrar que essa crença católica romana atual já existia no primeiro milênio. Sim, eu mostrarei. Se ele não conseguisse demonstrar isso, então cheque-mate no catolicismo. Então, só entendam uma coisa, ele está fazendo aqui uma clara falsa equivalência. Primeiro, eu vou provar aqui a infalibilidade papal, completamente condizente com o Concílio Vaticano I. Só que ele está falando que, ora, se a primazia papal for provada no primeiro milênio, primazia doutrinária, logo os ortodoxos têm que voltar a Roma. Isso daí é uma consequência lógica, né? Se eles querem
ser, no mínimo, coerentes, porque se havia alguma intriga no consenso patrístico ali de doutrina e quem era recorrido era o Papa, então, evidentemente, eles têm que voltar. Se eles querem seguir o consenso patrístico, né? Se não, aí tudo bem, aí pode virar protestante, pode virar o que for. Só que ele faz uma falsa equivalência absurda. Ele fala, não, tem que ser provado igual. Então tem que ter aceitação de toda a igreja da infalibilidade papal. Não pode ter desenvolvimento de doutrina. Coisa que, aqui ó, é provada por diversos padres da igreja. Aqui ó. São Vicente. Portanto, é necessário que a doutrina cristã progrida, cresça e se desenvolva vigorosamente, mas sempre no mesmo dogma, no mesmo sentido, na mesma afirmação. Então, eu vou provar aqui, com falas dos pais da igreja, que a infalibilidade papal já existia, só que, evidentemente, teve um desenvolvimento de doutrina. Claro que teve. Desenvolvimento de doutrina é até falado por São Gregório de Nissa e tudo mais. Houve desenvolvimento de doutrina da Trindade, é claro que houve. E isso aí não pode mudar a substância da argumentação. Só que o fato até, inclusive aqui, ó, comparem como os padres orientais do primeiro milênio, Evagrio, eles rezavam, que foi discípulo de São Gregório Nazianzeno, e compare com Gregório Palamas, perdão. É completamente diferente. Gregório Palamas, ele já há um desenvolvimento complexo, ele mistura posição budista com respiração para ficar com falta de oxigênio no cérebro e achar que está obtendo a gnose ali. Isso daí não existe. Então, é claro que os ortodoxos também tiveram desenvolvimento de doutrina. Isso daí está completamente ok com a doutrina dos pais da igreja, esse desenvolvimento. E eu irei mostrar as falas dos pais da igreja e o fato dos bispos orientais muitas vezes não aceitarem, tanto que o bispo de Roma ele tem que falar, olha, a nossa primazia doutrinária, como ele diz no Concílio de Roma, né, junto com padres orientais, ela não vem de decisões conciliares, e sim do próprio Jesus Cristo. Então, não é verdade que você... É uma falsa equivalência. Talvez, pelos ortodoxos, eles negarem a lógica, né? E ficarem falando assim, é tudo mistério, é tudo mistério, é tudo mistério. E não quererem pensar. Talvez por isso eles achem que é uma boa equivalência, né? Que, não, se você aceita isso, então tem que aceitar aquilo. Então, aqui, o André ele tenta mostrar um monte de supostas contradições, né? Que eu levo. Só que, cara, André, de verdade, se você quer apontar contradições, se você quer falar sobre lógica, estude lógica. Eu tenho certeza que você não estudou lógica. Porque a lógica é algo dos escolásticos, eles que pegaram Aristóteles. Vocês são mais neoplatônicos. Então, cara, desculpa, mas se você apontar contradição é muito feio para quem... É uma pena que o brasileiro médio ele não entende de lógica. Só que alguém que entende, ele vê, cara, não tá uma contradição aqui. Então, é muito fácil. Ó. Um silogismo. Pega, Sócrates é homem, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Então faça um silogismo e me mostre as minhas contradições. Me mostre que eu estou contradizendo o que Papa Bento XVI fala, ainda cardeal, né? Mas tudo bem, o Ratzinger. Me mostra que eu estou contradizendo São João Paulo II. Isso me mostra. Você não vai conseguir mostrar contradição, desculpa, mas em questão de lógica, os ortodoxos não entendem. Então vamos lá aqui, de fato, a mostrar a primazia do Papa, a infalibilidade papal. Romano. Não me parece que nesse vídeo resposta aqui o Tales tenha ficado à altura do contra-desafio. Não me parece que ele tenha demonstrado que, vamos dizer assim, a noção que os católicos romanos têm do papado atualmente era a mesma vivenciada pela igreja no primeiro milênio. A gente vai detalhar isso aos pouquinhos. E é importante que os católicos romanos tenham atenção que a questão aqui, o debate entre ortodoxos e católicos romanos, não é quanto à primazia de Roma no primeiro milênio. Alguns católicos romanos, em comentários lá no vídeo do Tales, chegaram a dizer, não, a primazia de Roma no primeiro milênio, ela é irrefutável. Né? Não dá para negar a primazia de Roma no primeiro milênio. Só que ninguém nega isso. Essa não é discussão entre católicos romanos e ortodoxos. Realmente é uma confusão. Que Roma tinha primazia no primeiro milênio. Qual é a questão, segundo eu tentei esclarecer no meu primeiro vídeo? A questão é, qual é a origem dessa primazia e qual é a natureza dessa primazia? Repetindo o que eu disse no primeiro vídeo e também naquele vídeo sobre divergências entre ortodoxos e católicos romanos, que eu publiquei um pouco antes dessa pendenga estourar, Roma, a partir do século V, passou a acreditar que a sua primazia tinha uma origem divina. A primazia de Roma, segundo o discurso oficial dos bispos de Roma a partir do século V, é que Cristo, o Verbo encarnado, tinha dado... E engraçado que não vale de nada, né? No discurso oficial dos bispos de Roma, né? Tudo primado para São Pedro entre os apóstolos, e esse primado de São Pedro passaria para os bispos de Roma. Então a primazia de Roma é explicada por um mandato divino que chega aos papas de Roma através de São Pedro. Essa passou a ser a visão da Igreja Romana.
Só que essa visão, conforme eu argumentei, não era acolhida pelo restante da igreja. O restante da igreja acreditava que a primazia de Roma não era explicada por esse mandato divino, por essa outorga divina. A primazia de Roma tinha outros componentes, dentre os quais o princípio da acomodação, o fato de Roma ser a principal cidade do Império Romano. Então tinham outros componentes? Ora, então há a primazia por sucessão petrina do pontificado e também da questão por ter sido capital do Império. Então há duas no Oriente, então ela é mais primaz ainda, não entendi. Ser a antiga capital, ser a cidade mais populosa, mais influente, mais simbólica, afinal o Império era romano. E a igreja se organizava se adequando a certos parâmetros de organização do próprio Império Romano. Quanto ao segundo ponto, a natureza dessa primazia consiste em saber quais são as prerrogativas que Roma tinha no primeiro milênio por ser primaz. Era uma primazia apenas de honra, eram títulos honoríficos, ou Roma detinha alguma autoridade? Se detinha alguma autoridade, que autoridade era essa? Então o debate é esse, não é sobre a existência de uma primazia de Roma no primeiro milênio. Isso ninguém discute. O debate é qual é a origem, qual é a natureza dessa primazia. Essas duas questões, esses dois pontos, eles dialogam, certo? Eles estão vinculados, mas eles não são o mesmo. Uma coisa é a origem da primazia, outra coisa é a natureza dela. E o meu contra-desafio ao Tales foi: prove que a maneira como os católicos romanos veem a origem e a natureza do papado é a mesma maneira que a igreja encarava a origem e a natureza da primazia de Roma no primeiro milênio. Para ficar ainda mais claro, eu vou mostrar para vocês um modo como os católicos romanos eles encaram o papado hoje em dia. Vamos ler a Constituição Dogmática Pastor Eterno, certo? Estabelecida lá no Concílio Vaticano I, no final do século XIX, e que vai reger, que vai consolidar aquilo que os católicos... Sim, se vocês quiserem vocês leem, eu estou adiantando só para não ficar muito longo, tá? Alguns católicos romanos torcem o nariz, inclusive parece, pelo que eu entendi, o Concílio Vaticano II, né? Para o qual alguns católicos romanos torcem o nariz. Cara, eu não torço o nariz pro Concílio Vaticano II, pelo amor de Deus. Pelo que eu entendi, pois pelo Concílio da Alemanha surge desse conflito, e essa guerra vai interromper os trabalhos do Concílio Vaticano I, que será complementado depois... Sim, será encerrada por São João XXIII. Para o qual alguns católicos romanos torcem o nariz, inclusive parece, pelo que eu entendi, o Tales Muniz. Então vamos ver na Constituição Dogmática Pastor Eterno a maneira como os católicos romanos veem o papado atualmente. São 4 capítulos, tá? Aí ele vai ler. Vão afirmar o primado do bispo de Roma. Aqui o primado do bispo de Roma. Tô com medo do vídeo ficar muito grande, ele só vai ler. São Pedro. Então no primeiro ponto, os católicos romanos estão dizendo o seguinte: ensinamos, pois, e declaramos, segundo o testemunho do Evangelho, que Jesus Cristo prometeu e conferiu imediata e diretamente o primado de jurisdição sobre toda a igreja ao apóstolo São Pedro. Fazem agora, direta, concisa. Já antes, vamos ver aqui o vídeo que ele não mostra de jeito nenhum. Estou mostrando a infalibilidade papal. Pera aí, o avião tá passando. Vamos ver aqui. São Inocêncio I. Ó, eu só separei de santos aqui, tá? Só deixando claro. Por volta de 417 aos bispos africanos. Os padres tomaram suas decisões não por julgamento humano, mas por julgamento divino, de modo que pensavam que nada, mesmo que se referisse às províncias separadas e remotas, deveria ser concluído sem que o primeiro chegasse ao conhecimento dessa sé, para que o que era uma proclamação justa pudesse ser confirmado pela autoridade desta sé. Então aqui claramente falando sobre a necessidade da decisão da Santa Sé, mesmo que seja justo. São Zósimo. Embora, portanto, Pedro seja fonte de tão grande autoridade, deveis saber que governamos em seu lugar e também ocupamos nosso cargo em virtude em seu nome, embora tão grande autoridade nos pertença que ninguém pode contestar contra a nossa decisão. Isso daqui é infalibilidade papal? Não é. Ninguém pode contestar como ex-cátedra. Evidente. São Bonifácio. Encaminhando o Sínodo de Corinto, tais escritos que todos os irmãos saibam. Lembrando que Corinto é ali na Grécia, né? Então já é... Que não haverá revisão de nosso julgamento. De fato, nunca foi lícito deliberar sobre o que uma vez foi decidido pela Sé Apostólica. Isso daqui é ou não infalibilidade? Bora lá. São Simplício. Esta mesma norma de doutrina apostólica perdura nos sucessores daquele a quem o Senhor impôs o cuidado de todo o redil, a quem prometeu que não falharia nem mesmo até o fim do mundo, contra quem prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam, por cujo o julgamento testemunhou o que estava ligado na terra poderia ser desligado no céu. Aqui ele fala especificamente do primado de Roma, sobre São Pedro, né? Que foi passado. Também a epístola do bem-aventurado Papa Leão, dirigida a Flaviano. Se alguém argumentar sobre o texto desta, mesmo em relação a uma iota, e não a receber em todas as partes, com reverência seja anátema. Santo Hormisdas. O princípio da salvação é guardar a regra de fé correta, não se desviar de forma alguma da determinação dos padres. E porque não se pode ignorar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, pois na Sé Apostólica a fé sempre foi preservada imaculada, na qual
à solidez integral, verdadeira e perfeita religião cristã. São Pelágio II. Você sabe que o Senhor proclama o Evangelho. Simão, Simão, eis que Satanás desejou ter você, para que ele pudesse peneirar você como trigo. Mas eu pedi ao Pai por você, para que a sua fé não se desfaleça. E você, uma vez convertido, confirme seus irmãos. Considerem, meus queridos, que a verdade não poderia ter mentido, nem a fé de Pedro poderá ser abalada ou mudada para sempre. Onde, além de Lucas, também João são citados como confirmação da mesma coisa. São Nicolau I, a primeira sé não será julgada por ninguém. Onde há uma autoridade maior, o julgamento dos inferiores deve ser levado a ela, para ser anulado ou substanciado. Certamente é evidente que o julgamento da sé apostólica, de cuja autoridade não há nenhuma maior, não deve ser recusado por ninguém. Então, a infalibilidade papal definida solenemente no Concílio Vaticano II não é entendida como uma doutrina nova, mas como um desenvolvimento legítimo de algo contido já na tradição desde os primeiros séculos, na fé apostólica e na vida da Igreja. E aqui um padre do século V falando sobre o desenvolvimento de doutrina. Portanto, é necessário que a doutrina cristã protegida cresça e se desenvolva vigorosamente, mas sempre no mesmo dogma, no mesmo sentido e na afirmação. Aqui ele vai falar sobre o Concílio Vaticano I, ele vai falar que não há a mesma coisa, aí ele vai começar a mostrar as falas dos padres da Igreja, que justamente... André, desculpa, cara, mas você não entende lógica, você está tentando apontar uma contradição onde não existe, pô. Ele vai tentar mostrar uma contradição entre as falas dos pais da Igreja que ele me deu de mão beijada, cara. São padres da Igreja muito, muito papistas, mas vamos lá. Católico romano. Não é essa a maneira como os ortodoxos veem a primazia de São Pedro. Para explicar para vocês essa discordância, essa diferença entre a abordagem católica romana e a abordagem ortodoxa, eu vou citar alguns padres da Igreja. Não vou citar esses padres da Igreja de maneira exaustiva, não vou fazer aqui uma lista exaustiva de citações. Eu vou citar um ou outro apenas para exemplificar a posição ortodoxa sobre esse assunto. Porque a discordância entre ortodoxos e católicos romanos já começa nesse primeiro ponto. Sobre que primazia é essa que São Pedro exercia sobre os apóstolos. Vamos começar com Santo Ambrósio de Milão, ele comentando essa passagem de Mateus 16, 18. Ele, São Pedro, então, que antes estava em silêncio para nos ensinar que não devemos repetir as palavras dos ímpios quando ele ouviu. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E imediatamente, não esquecendo de sua posição, exerceu o seu primado. Isto é, a primazia de confissão, não de honra. A primazia da fé, não de posição, não de hierarquia. Este, então, é Pedro, que respondeu pelo resto dos apóstolos e antes que os outros homens. Santo Ambrósio de Milão. Então, você está falando que essa citação de Santo Ambrósio supostamente contradiz alguma coisa que o Concílio Vaticano I diz? Cara, formule isso bem, cara. Eu quero ver você apontar essa contradição. Mas aqui, porque tipo, não há o que refutar, bicho. Porque não há contradição nisso com o Concílio Vaticano I. Eu separei aqui. Santos contradizem o Concílio Vaticano I? Nenhuma perturbação deve atingir a Igreja Romana, a cabeça de todo mundo romano. No caso, o Império Romano. Né? Pois daí fluem todos os direitos da venerável comunhão para todas as pessoas. O Senhor pergunta, tu me amas? Não para aprender, mas para ensiná-lo. Depois de sua ascensão ao céu, por causa de seu amor, ele o deixou como vigário por nós. Então ele deixa explícito que São Pedro o deixou como vigário. Não, ele não está dizendo que São Pedro tem uma hierarquia, uma posição superior. Jesus o deixou como vigário aos demais apóstolos. Ele está dizendo que ele tem uma primazia de confissão, uma primazia de fé, não uma primazia de hierarquia. Uma primazia de fé que só ele é o vigário, né? Ele não fala deixou os vigários, ele fala deixou o vigário de Cristo. Uma na cabeça de todo mundo, enfim, né? Ambrósio de Milão vai dizer: a fé, então, é o fundamento da igreja, pois não se diz da carne de Pedro, mas de sua fé, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sua confissão de fé conquistou o inferno. E essa confissão não excluiu nem mesmo uma heresia, pois uma vez que a igreja, como um bom navio, é frequentemente golpeada por muitas ondas, o fundamento da igreja deve prevalecer contra todas as heresias. Então aqui São Ambrósio de Milão está dizendo que o fundamento da igreja, aquela rocha, não é a carne de Pedro, não é Pedro enquanto indivíduo, é Pedro enquanto confessor da fé. Ele tem essa primazia de confissão da fé. Tem a mesma visão de São Leão Magno, olha só quem diria, né? São Leão Magno que afirmava o princípio da Cara, vai ficar cada vez melhor. Cada padre que ele passa vai ficar melhor, vocês vão ver. São Leão Magno. Como origem da primazia de Roma, São Leão Magno ainda não via nesse princípio da apostolicidade a mesma força que os católicos romanos vão passar a confessar a partir do Concílio Vaticano I. São Leão Magno vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Este poder é-lhe confiado de maneira especial, porque o tipo de Pedro, a forma de Pedro, é proposto a todos os pastores da igreja. Portanto, o privilégio de Pedro está presente sempre que for proferido um julgamento de acordo com sua equidade. Essa visão do São Leão Magno é perfeitamente ortodoxa. Qual é a primazia de São Pedro? E qual que é... O que é equidade? Não é igualdade, correto? Ele é o representante do colégio apostólico. Ele não é o governante dos apóstolos, ele é o representante. Ele não era o governante? Calma aí. Vocês guardem essa frase que ele fala várias vezes. Ele não era o chefe dos apóstolos.
ele não era o líder, ele não era o governante. Vamos ver. O apostólico. Então, a rocha, a pedra, o fundamento da igreja está sobre São Pedro como representante dos apóstolos confessando a fé verdadeira. Todos os apóstolos estão representados ali em São Pedro nesse momento. Vamos ver. Não, realmente, o que foi entregue a Pedro é entregue aos outros apóstolos, porém por Pedro. Entende? Então Pedro ele continua sendo primaz. Isso daí é doutrina católica. Ninguém rejeita que os outros apóstolos eles também receberam o que Pedro recebeu. Só que Pedro é o líder dos apóstolos. E eu vou provar isso depois com uma homilia de São João Crisóstomo, dele falando explicitamente que São Pedro é o líder. Ele fala com essas palavras. Então vamos ver aqui. São Leão Magno. Será que supostamente contradiz isso aqui? O Senhor queria que seus dons fluíssem para todo o corpo a partir do próprio Pedro, como se da cabeça, de tal forma que qualquer um que ousasse separar da solidariedade de Pedro perceberia que ele próprio não era mais um participante do mistério divino. Ou seja, se há uma quebra de comunhão com São Pedro, não será mais participante dos mistérios. A sé apostólica foi relatada em inúmeras ocasiões em consulta por bispos, e através do apelo de vários casos a esta sé, decisões já tomadas foram revogadas ou confirmadas, conforme ditado pelos costumes de longa data. Então ele fala que ele nos lembra de que o quê? Que a fé questões de fé, né, questões doutrinárias onde há divergência sempre são mandadas para a sé apostólica, para ali ser decididas, confirmadas, revogadas. Que é isso? Vai contra, né? Que, de novo, embora os bispos tenham uma dignidade comum, eles não são todos da mesma categoria. Mesmo entre os apóstolos mais abençoados, embora fossem iguais em honra, havia uma certa distinção de poder. Todos eram iguais em serem escolhidos, mas foi dado a um ser preeminente sobre os outros. O cuidado da Igreja Universal convergeria na única sé de Pedro. E nada deveria estar em desacordo com esta cabeça. Ou seja, aqui fala que há uma distinção de poder, explicitamente negando, contradizendo a hermenêutica do senhor André. Ou não? Sejam honestos, contradiz ou não? É isso que significa a primazia dele. Então vocês veem que esses padres estão muito distantes de acreditar que só a Simão Pedro foi dito isso, e só a Simão Pedro foi confiado aquilo, e Simão Pedro se tornou um governante dos próprios apóstolos, um soberano. Né? Eles exerciam um primado de jurisdição sobre os apóstolos. Não, só a São Pedro foi dito isso. Só que a partir de São Pedro foi passado para os outros apóstolos. Ou você viu em algum lugar Jesus falando isso daí para os outros apóstolos? Não. Né? Maneira como os ortodoxos vemos a primazia. Só para São Pedro foi dito: apacente minhas ovelhas, apacente minhas ovelhas, apacente minhas ovelhas. 3 vezes. Ou não? Pedro é de um primeiro entre os pares que tem a função, o papel de representar o colégio apostólico. Ponto 2 desse dogma católico romano: a perpetuidade do primado de São Pedro dos romanos pontífices. Então esse primado de jurisdição que São Pedro teria recebido de Cristo, segundo os católicos romanos atualmente, passa exclusivamente para o Papa de Roma, que é visto como sucessor de São Pedro no episcopado. Como a gente vê acima os papas falando. Quem sucede a Pedro nesta cátedra, a cátedra romana, em virtude da instituição do próprio Cristo, obtém o primado de Pedro sobre toda a igreja. Se, portanto, alguém negar ser de direito divino e por instituição do próprio Cristo que São Pedro tem perpétuos sucessores no primado da Igreja Universal, ou que o romano pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Então está muito claro aqui a visão católica romana no Vaticano I de que esse primado de jurisdição que São Pedro recebeu é passado para o bispo de Roma como sucessor desse primado. Então aqui está a questão da origem da primazia de Roma segundo os católicos romanos. Nós ortodoxos também discordamos que o bispo de Roma teria alguma exclusividade recebida de São Pedro, certo? Para nós ortodoxos, o bispo de Roma é um dos herdeiros da primazia petrina. Existem 2 maneiras pelas quais nós ortodoxos encaramos essa transmissão da primazia petrina. O primeiro modo como nós encaramos essa transmissão da primazia petrina pode ser exemplificado por São Jerônimo de Estridão. Não é o caso de haver uma igreja Cara, de Roma, não, você não citou o santo mais papista que existe na Terra, né, velho? São Jerônimo. Quem foi ali do consultor do Papa, cara? São Damaso. Você tá me dando literalmente as coisas de mão beijada, bicho. Tinham tantos santos que são mais ambíguos em relação a isso, mas... do mundo. Bora lá. Gália, Grã-Bretanha, África e Pérsia, Índia e Oriente adoram um só Cristo e observam uma só regra da verdade. Caso se trate de autoridade, o mundo supera sua capital, seja Roma. Onde quer que os bispos estejam, seja em Roma, Eugúbio, Constantinopla ou Rênio, a dignidade é a mesma e o sacerdócio é o mesmo. Nem o domínio da riqueza, nem a humildade da pobreza os tornam menos bispos. Todos são igualmente sucessores dos apóstolos. Mas direis, como em Roma um presbítero só é ordenado por recomendação de um diácono? Ao que respondo: por que você apresenta um costume que existe só em uma cidade? Por que você contrapõe as leis da igreja a uma exceção insignificante? Então, para São Jerônimo de Estridão, todos os bispos são sucessores dos apóstolos igualmente. Igualmente não, pera. Ele falou que todos os bispos são sucessores dos apóstolos. Correto? Se fosse igualmente, não haveria hierarquia na igreja. Então vamos ver aqui. Segundo ele fala que essa citação iguala Roma às outras províncias, né, aos outros episcopados,
Só que, cara, São Jerônimo, eu irei refutar, ou ele vai ter que aceitar que São Jerônimo se contradiz, ou rever essa hermenêutica péssima que ele faz. São Jerônimo é realmente o santo mais papista que existe. Aqui foi quando o cisma de Antioquia, né? O que São Jerônimo fez? Ora, Antioquia é igual Roma? Alexandria é igual Roma? Por que ele não manda para Alexandria decidir? Não, ele manda aqui para Roma. Vamos ver o que ele fala para São Damaso. Já que no Oriente, despedaçado como está pelas fichas de longa data, subsistindo entre os povos, está pouco a pouco rasgando em pedaços o colete sem costura do Senhor, tecido de cima a baixo, já que as raposas estão destruindo a vinha de Cristo, e já que entre eles, cisternas quebradas que não retêm água, é difícil descobrir a fonte selada e o jardim fechado. Acho que é meu dever consultar a cadeira de Pedro. Meu Deus, cara, ele tava falando sobre o cisma de Antioquia e ele cita a cadeira de Pedro como Roma, velho. Por que ele não fala, ô Antioquia, vocês são a cadeira de Pedro também? É evidente que aqui ele tá falando especificamente sobre Roma. E me voltar para uma igreja cuja fé foi elogiado por Paulo. Apelo por alimento espiritual à igreja de onde recebi o manto de Cristo. O amplo espaço de mar, aí aqui ele taca vários elogios, né? No entanto, embora tua grandeza me aterrorize, tua bondade me atrai. Do sacerdote exijo a guarda da vítima e o pastor da proteção devida às ovelhas. Fora, contudo, o que é arrogante, que o estado de majestade romana se retire. Minhas palavras são dirigidas ao sucessor do pescador, ao discípulo da cruz. Assim como não sigo nenhum líder além de Cristo, assim também não comunico com ninguém além da tua, a tua bem-aventurança. Cara, ele tá falando que para São Jerônimo ele vai além do Concílio Vaticano I, porque ele fala, inclusive, que ele confessaria uma fé próxima a dos arianos para o Papa, se ele mandasse. Então, São Jerônimo vai além do que foi decidido no Concílio Vaticano I. Ele é mais papista ainda. Assim como não sigo nenhum líder além de Cristo, assim também não comunico com ninguém além da tua bem-aventurança, isto é, com a cátedra de Pedro. Não uma das cátedras, a cátedra, né? Pois esta, eu sei, é a rocha sobre a qual a igreja é construída. Esta é a casa onde somente o cordeiro pascal pode ser comido corretamente. Esta é a arca de Noé, e aquele que não for encontrado nela perecerá quando o dilúvio prevalecer. Ou seja, quem não está na arca de Noé, que é a cátedra de Pedro em Roma, irá perecerá, né? Mas isto, em razão dos meus pecados, me dirigi a este deserto que fica entre a Síria e o deserto incivilizado. Não posso, devido à grandeza e distância entre nós, sem pedir a tua santidade, que é sagrado para o Senhor. Consequentemente, sigo aqui os confessores egípcios que compartilham a sua fé e ancoram minha frágil arte sobre a sombra de suas grandes argosias. Nada sei sobre Vitalis, rejeito Melécio. Não tenho nada a ver com Paulino. Quem não ajunta convosco espalha. Quem não é Cristo é do anticristo. Então, quem não ajunta com Roma espalha, né? Agora mesmo lamento dizer que aqueles arianos, os camponeses, estão tentando extorquir de mim, um cristão romano, sua fórmula inédita de 3 hipóstases. É isso também, depois da definição de Niceia, do decreto de Alexandria, certamente algum venero secreto, e se esconder as palavras, se alguém recusar, eu clamo reconhecer 3 hipóstases. De 3 hipóstases, seja anátema. No entanto, porque não aprendo suas palavras, sou considerado herege. Mas se alguém, entendendo por essência hipóstase, nega que nas 3 pessoas há uma hipóstase, ele não tem parte em Cristo, porque essa é a minha confissão. Eu, como você, estou marcado com o estigma do sebelianismo. Se você acha adequado promulgar um decreto, ou então não hesitarei em falar 3 hipóstases. Ordene um novo credo para substituir o niceno. Então sejamos arianos ou ortodoxos, uma confissão servirá para todos nós. O cara fala literalmente para substituir Niceia, pro Papa. Como é que ele explica isso, mano? Quero só ver. Em toda a gama, aprendizagem secular, hipóstase nunca significa... Enfim. Aí ele fala aqui, mais elogios. Imploro, portanto, a vossa bem-aventurança pelo Salvador crucificado do mundo e pela Trindade consubstancial que me autorize por carta usar ou recusar esta fórmula das 3 hipóstases. Então ele claramente reconhece... Cara, na boa, velho. Como que um ortodoxo explica isso? Eles fogem dessas citações. Ah, não, é ocidental. É ocidental, então não vale. Ocidental não vale. É de Roma lá, coisa ruim. Igual eles vão fazer com São Metódio, quando mostrar que ele rejeitou o cânon 28. E ele é um santo que evangelizou o mundo eslavônico. Ele fala claramente que
o cânon 28 de Calcedônia foi inválido, e eu provo isso também com... Nem os antioquinos e os alexandrinos, até o século XVI, tinham 28 cânones no conselho deles de Calcedônia. Então é realmente vergonhoso falar do conselho de Calcedônia. Os ortodoxos são devastados por esse cânon, porque realmente ele é nulo. Bora lá. Essa é a concepção ortodoxa sobre a transmissão da primazia petrina. Pedro, como representante de todos os apóstolos, como tipo dos apóstolos, são essa ocidentais, todos santos ocidentais. Nosso Senhor, cujos preceitos e advertências devemos observar, descrevendo a honra de um bispo e a ordem de sua igreja, fala no Evangelho e diz a Pedro: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas dos infernos não a sobrepujarão. Dar-te as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado também nos céus, e tudo aquilo que desligares na terra será também desligado nos céus. Consequentemente, através das mudanças de tempos e sucessões, a ordem dos bispos e o plano da igreja flui adiante. Bom, meu OBS tinha travado aqui. Acho que agora foi. Perdi alguns grandes minutos do vídeo. Vou continuar aqui, vou ter que regravar. Bora. Que ele já estava... Todos eles, ocidentais. Nosso Senhor, cujos preceitos e advertências devemos observar, descrevendo a honra de um bispo e a ordem de sua igreja, fala no Evangelho e diz a Pedro: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas dos infernos não a sobrepujarão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado também nos céus, e tudo aquilo que desligares na terra será também desligado nos céus. Consequentemente, através das mudanças de tempos e sucessões, a ordem dos bispos e o plano da igreja flui adiante, de modo que a igreja é fundada sobre os bispos, e todo o ato da igreja é controlado por esses mesmos governantes. Uma vez que isso, então, é fundado na lei divina, fico espantado que alguns, com ousadia temerária, optaram por escrever para mim como se eles escrevessem em nome da igreja, quando, na verdade, a igreja é estabelecida no bispo e no clero, e todos os permanecerem firmes na fé. Então, São Cipriano de Cartago está dizendo que essa fala de Cristo a São Pedro não é uma fala para Pedro especificamente, é uma fala para Pedro enquanto representante desse colégio apostólico que tem continuidade nos bispos. A igreja é fundada sobre os bispos. Qual é a pedra sobre a qual a igreja é fundada para São Cipriano de Cartago? A igreja é fundada sobre os bispos. Então, os bispos que são sucessores do colégio apostólico. Você me entrega as coisas de mão beijada. André, assim fica muito fácil, pô. São Cipriano de Cartago, aquele que diz que só existe uma cátedra, e você vai falar que existe mais de uma. Vamos ver o que São Cipriano de Cartago fala. Pera aí que eu já tô lá embaixo, porque eu tinha gravado tudo. Aqui. São Cipriano de Cartago, ele foi um bispo da África, ele se converteu aos 30 e poucos anos, e a obra mais célebre dele é justamente a unidade da igreja. Me surpreende alguém que se venha dizer um apologista ortodoxo contra a primazia não ter lido essa obra, que foi motivada pelas controvérsias. Eu ia gravar um vídeo sobre indulgência aqui. São Cipriano de Cartago, havia um herege que ele dizia que os mártires, né, que negam a fé, que negam Cristo na hora de morrer, eles não poderiam ser readmitidos na igreja. E outro herege falando que eles poderiam ser readmitidos na igreja de qualquer forma. Dane-se, não precisa fazer nada. São Cipriano de Cartago estava no meio termo ali e falava que eles poderiam ser readmitidos na igreja desde que passassem por penitências. Era um vídeo sobre indulgência que eu iria fazer, demonstrando as indulgências, o que é e o que não é indulgência, né? Se foi legítima a revolta de Lutero, que eu já vi até ortodoxos falando isso. Enfim. E aí, eu irei mostrar o que São Cipriano de Cartago ele fala nessa obra. A unidade da Igreja Católica. Vamos ver. Que os papas eles ficaram do lado dele, né, nessa questão. Nesse contexto, é sem dúvida um movimento clássico sobre o papel do bispo de Roma como centro da unidade visível da igreja fundada por Cristo. Em termos simples, Cipriano ensina duas coisas. Embora Cristo quisesse que sua santa igreja fosse unida, a dissensão entrou pelas celadas do espírito maligno. A unidade deve ser restaurada pela submissão à autoridade ao Papa. Ele diz novamente após a ressurreição: apacenta minhas ovelhas. É sobre ele que ele constrói, é sobre Pedro, que ele, Jesus, constrói sua igreja. E a ele confia apacentar as ovelhas, não a eles. Cara, São Cipriano de Cartago refuta a sua hermenêutica de uma forma bizonha. E embora ele atribua um poder semelhante a todos os apóstolos, recebeu o Espírito Santo, se perdoar os pecados, enfim, tudo será perdoado. Contudo, para que a unidade fosse inconfundível, ele estabeleceu por sua própria autoridade uma fonte para essa unidade, tendo sua origem em um só homem. Uma primazia é dada a Pedro e assim fica claro que há apenas uma igreja e uma cátedra. Se um homem não se apega a essa unidade de Pedro, imagina que ainda detém a verdade? Se ele abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual a igreja foi construída, ainda tem confiança de que está na igreja? Cara, na boa, velho. Você citou, tem tantos padres que eles são ambíguos nesse sentido. Você citou realmente muitos que são de mão beijada. Mas vamos continuar.
apostólico que é representado por São Pedro é que é, vamos dizer assim, um fundamento de toda a igreja. Essa é a maneira mais abrangente de ver a questão. De uma maneira mais estrita, Sé Petrina é aquela que é fundada por São Pedro. E não é apenas Roma, a igreja fundada por São Pedro. Roma não é a única cátedra de Pedro. Não é a única igreja fundada pelo apóstolo São Pedro. Mas São Cipriano de Cartago fala aqui. Uma cátedra? Como assim, cara? Você foi refutado, bicho. É o que São João Crisóstomo vai dizer nessa passagem. Ao falar de São Pedro, a lembrança de outro Pedro, nota, Flaviano, bispo de Antioquia, na época em que o discurso foi escrito. Então São João Crisóstomo está dizendo, ao falar de São Pedro, eu lembro de outro Pedro, que é o bispo de Antioquia, o patriarca de Antioquia. Ao falar de São Pedro, a lembrança de outro Pedro veio a mim, o pai e mestre comum, que herdou sua valentia e também obteve o seu trono. Pois este é o grande privilégio de nossa cidade, Antioquia, que recebeu o líder dos apóstolos como seu mestre no início. Pois era justo que ela, que foi a primeira a ser adornada com o nome de cristãos, antes de todo mundo, recebesse o primeiro dos apóstolos como pastor. Mas embora tenhamos recebido São Pedro como mestre, não o mantivemos até o fim, mas o entregamos à Roma real, à Roma imperial. Ou melhor, nós o mantivemos até o fim. Pois embora não tenhamos mantido o corpo de Pedro, mantivemos a fé de Pedro. E mantendo a fé de Pedro, temos Pedro. Então, para São João Crisóstomo, Antioquia era também trono de Pedro, era também cátedra de Pedro. Ele não fala absolutamente nada de cátedra, cara. E ele cita aqui algo que te refutou completamente. Antioquia que recebeu o líder dos apóstolos. Caras, guardem bem. Eu vou... Pera aí. Tá gravando. Eu vou conferir muitas vezes se tá gravando, porque eu tô com medo de perder a gravação. Mas, caras, guardem bem isso daqui. De São João Crisóstomo chamando de líder. Não há nada de heterodoxo nessa fala. É a única fala de todas que pode realmente... será que Antioquia tem o mesmo poder de Pedro? Você pode, só que a frase por si só, se você não incluir coisas, ela não tem absolutamente nada de errado. Antioquia, os melquitas, para nós, eles mantêm Pedro. Eles mantêm a fé de Pedro. Os maronitas, eles mantêm. Tanto que eu vou mostrar monges maronitas no século VI falando. Exatamente provando o nosso ponto, né? Da primazia papal, doutrinária. Enfim. Só que ela por si só não é heterodoxa. Essa fala. Só que vamos ver o que São João Crisóstomo ele diz. São Roberto Bellarmino, ele tem de Romano Pontífice e ele trata sobre o pontificado de Pedro em Roma ser provado pelos padres gregos. Ele fala aqui, ó, sétima prova é de São João Crisóstomo, que diz na Epístola 1ª ao Papa Inocêncio, Santo Inocêncio, né? Peço que você escreva o fato de que essas coisas foram feitas de forma tão perversa que não tem força. Além disso, aqueles que se comportaram de forma tão perversa deveriam ser submetidos à penalidade das leis eclesiásticas. Qual que é o contexto dessa citação? Teófilo, bispo de Alexandria, depôs Crisóstomo, do episcopado de Constantinopla, em um concílio de muitos bispos. Crisóstomo escreveu ao pontífice romano que ele discerniria com sua autoridade que o julgamento de Teófilo era nulo e puniria o próprio Teófilo. Portanto, Crisóstomo recebeu o Papa Inocêncio como juiz supremo, até mesmo dos gregos, da mesma forma, em sua segunda epístola ao mesmo. Agradecemos-te perpetuamente porque nos declaraste sua paternal benevolência, etc. Cara, na boa, velho. Isso daí tá muito feio pra vocês. Por que São João Crisóstomo recorreu a Roma, meu Deus? Por quê? Me explique. Flaviano, bispo de Antioquia, era também herdeiro de Pedro, era outro Pedro. E é aquilo, cara. Vocês tentam achar contradição onde não há. Porque vocês precisam estudar lógica. André, por favor, cara. Leia um pouco os escolásticos. É sério, uma dica de irmão na fé mesmo. Irmão em Cristo. Ela mantinha os privilégios petrinos, porque mantinha a fé de Pedro, a confissão de fé correta. Então, de maneira abrangente, toda a sé apostólica é a sé petrina. De uma maneira mais estrita, existem outras igrejas fundadas por São Pedro que também são sés petrinas, também são cátedras de Pedro. Então, amigo católico romano, nós afirmamos que Roma é sé petrina. São Cipriano de Cartago errou. Admita isso. Fala, São Cipriano de Cartago errou. Existe mais de uma cátedra. Mas ela não é única, não é exclusiva. Toda a cátedra apostólica é sé petrina porque está fundamentado sobre os apóstolos e sobre a confissão de fé do colégio apostólico. E, de maneira menos abrangente, São Pedro, toda a igreja fundada por São Pedro, também é cátedra petrina. São Teodoreto de Ciro, ele vai escrever uma carta para São Flaviano, patriarca de Constantinopla, reclamando das ações de Dióscoro em Alexandria, nesse período. Dióscoro, no entanto, se recusa a seguir essas decisões. Ele está virando a sé do abençoado Marcos, porque Alexandria foi fundada por São Marcos, né? Ele está virando a sé do abençoado Marcos de cabeça para baixo. E essas coisas ele faz, embora saiba perfeitamente que a metropolia antioquina possui o trono do grande Pedro, que foi mestre do abençoado Marcos e primeiro e corifeu do coro dos apóstolos. Então ele está argumentando que Antioquia tinha o trono de Pedro, diferente de Alexandria, que tem o trono de Pedro por derivação. Foi São Marcos... Cara, isso daí só iria contradizer o Concílio Vaticano II se ele realmente quisesse passar uma autoridade para Antioquia, coisa que não está... Uma autoridade igual de Roma para Antioquia.
Roma aceita que os melquitas têm sucessão de Pedro, que os maronitas têm. Cara, isso daí não há nenhuma discussão. A questão é, você aceitará isso? Que Antioquia foi fundada por Pedro, só que você não pode, como católico, aceitar que eles têm a mesma autoridade. É simples. Que fundou Alexandria. São Marcos era discípulo de São Pedro. E, no entanto, Antioquia tinha cátedra petrina, foi fundada por São Pedro. Então, católico romano, quando vocês perguntaram cristão ortodoxo, mas vocês não acham que o bispo de Roma é sucessor de Pedro? Sim, é, como outros bispos são. É como outros bispos são. Mas vocês não acreditam que a primazia de Pedro, entre os apóstolos nós acreditamos na primazia de Pedro, mas não em um primado de jurisdição. São Pedro não é o poderoso chefão, ele não é aquele que decide em última instância entre os apóstolos. Ele não é o que dá a última palavra, ele não é o chefe, mas calma aí. Vamos ler aqui o que São João Crisóstomo fala. São Pedro, este Tiago, era bispo, como dizem, portanto, ele fala por último. Aqui é sobre o Conselho de Jerusalém. Não havia arrogância na igreja. Depois que Paulo fala, e ninguém o silencia. Tiago espera pacientemente, não se levanta para a próxima palavra. Grande a ordem dos procedimentos. Nenhuma palavra fala João aqui. Nenhuma palavra os outros apóstolos. Mas mantiveram-se em silêncio, pois Tiago foi investido com a regra principal. E não pense que isso seja uma dificuldade. Tão limpa estava sua alma e amor à glória. E depois que eles se mantiveram em silêncio, Tiago respondeu. Pedro de fato falou mais fortemente, mas Tiago aqui suavemente. Pois assim convém em alta autoridade deixar o que é desagradável para os outros dizerem, enquanto ele próprio aparece na parte mais suave. Então, diversos versículos provam a liderança de São Pedro, né? Lucas 21, 31, 32, João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Em Atos, São Pedro toma a palavra no cenáculo, realiza o primeiro discurso missionário após Pentecostes, julga Ananias e Safira, age como chefe do Conselho de Jerusalém, como São João Crisóstomo afirma. Isso está nas atas dos Concílios de Calcedônia. Enfim. Aqui já é outra coisa, perdão. Comecei a ler automático aqui. Que é a próxima coisa que ele vai objetar. Apóstolos, as questões entre os apóstolos eram decididas por consenso. Não era essa a primazia que São Pedro tinha. Era uma primazia não de hierarquia, como diz Santo Ambrósio de Milão. Era uma primazia de fé, de confissão de fé. Era uma primazia tipológica, como diz São Leão Magno. Ele é representante do colégio apostólico. Ele não é o chefe, o soberano, né? O governante do colégio apostólico. O colégio apostólico só tem um governante, que é o próprio Cristo. E o ponto 3 e o ponto 4 vão versar que foi passado para São Pedro. Essa autoridade. Como diversos falam que o próprio Cristo passou essa autoridade para São Pedro, como São Jerônimo diz, que não está falando com ninguém além do próprio pescador. A maneira como os católicos romanos entendem a natureza da primazia. O próprio pescador, no caso, Pedro, né? Cristo era carpinteiro, só que ele diz em outras falas ali que a autoridade foi passada pelo próprio Cristo. Enfim. Da primazia, o ponto 3 e 4 é a natureza da primazia. Natureza e o caráter do primado do pontífice romano. Renovamos a definição do Conselho Ecumênico de Florença, lá no século XV, que obriga todos os fiéis cristãos a crerem que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm primado sobre todo mundo, e que o mesmo Pontífice Romano é o sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, é o verdadeiro vigário de Cristo. Ensinamos, pois, e declaramos que a Igreja Romana, por disposição divina, seja, vem de Deus, tem o primado do poder ordinário sobre as outras igrejas, e elas devem sujeitar-se por dever de subordinação hierárquica e verdadeira obediência, cada uma em particular, como todas em conjunto, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas aqui, ó, sobre isso aqui, também nas que se refere à disciplina. Vejam aqui alguns orientais que vocês vão ver quem eram. Monges da Síria, correspondência ao Papa São Hormisdas, Hormisdas do Santíssimo e abençoado patriarca de todo o mundo, detentor da sé de Pedro, a sé, né? Não no plural, líder dos apóstolos aqui no século VI, né? A fervorosa petição e a humildade e oração dos arquimandritas menores importantes e de outros monges de tua província na Síria secunda. Mas como Cristo, nosso Deus, nomeou pastor, mestre médico das almas, é justo que exponhamos ao vosso santo anjo o sofrimento que nos afetam, e demos a conhecer os lobos impiedosos que dispersam o rebanho de Cristo, para que com o cetro de sua autoridade os expulse do meio das ovelhas, com a palavra da sua doutrina cure a alma e apazigue com o alívio do seu discurso. Mas quem são esses? Quem é aquele que o armou contra nós? Tu, ó bendito, certamente já ouviste que Severo e Pedro, que nunca foram contados entre o número de cristãos que todos os dias atacam, anatemizando publicamente o Santo Sínodo de Calcedônia. Então aqui eles estão falando sobre isto aqui. E o nosso Santíssimo e abençoado Pai Leão, que não pensam no julgamento de Deus e espezinham
os veneráveis cânones dos Santos Padres, fazendo com que os bispos de fato sejam mostrados como detentores da autoridade principal, forçando-nos a ridicularizar o referido Santo Sínodo e humilhando-nos com orações públicas inúteis. Por isso, ó bendito, de joelhos pedimos que te levantes com fervor e zelo, e com razão te compadeça do corpo despedaçado, pois tu és a cabeça de todos, e que vingues a fé desprezada, os cânones pisados, os pais blasfemados e tão grande sínodo atacado com anátema. Eu, a vós, Deus, deu o poder e a autoridade de ligar e desligar. Não são os que precisam de médico. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Nessa época, o mosteiro de São Maron tinha assumido a liderança de todos os mosteiros da província da Síria II, e os 350 mártires mencionados são comemorados no calendário maronita. Então aqui, meus caras, são os lindíssimos maronitas, que nunca romperam comunhão com Roma. Os grandíssimos maronitas. Os templários, né, chegaram lá no Líbano. Falaram, não, vocês vão ter que rezar pelo Santo Papa. E aí eles não entenderam, né? Porque eles já rezavam pelo Santo Papa. Mesmo anos e anos e anos e anos longe de Roma. Sempre a fé prevalece. O regime da igreja, olha só, referentes à fé e aos costumes. Lembre-se lá de São Jerônimo de Stridão. Caso se trate de autoridade, o mundo supera sua capital. Por que você apresenta um costume que existe só em uma cidade? Por que você contrapõe as leis da igreja uma exceção insignificante? Mas lá no dogma do Vaticano I está um primado de jurisdição, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao regime da igreja, espalhada por todo mundo, de tal forma que, guardada a unidade e comunhão de fé com o Romano Pontífice, a igreja de Cristo seja só um redil com só pastor. E como o Pontífice Romano governa a igreja universal em virtude do direito divino do primado apostólico, também ensinamos e declaramos que ele é o juiz supremo de todos os fiéis. E também que a ninguém é lícito emitir juízo acerca do julgamento desta Santa Sé, nem tocar nesse Caramba, mas visto que não... Peraí. Isso daqui contradiz algo? Não há autoridade acima da mesma... Ó, E também que ninguém é lícito emitir o juízo acerca do julgamento desta Santa Sé. Se, pois, alguém disser que ao Romano Pontífice cabe apenas o ofício de inspeção e direção, mas não pleno e supremo poder de jurisdição. Vamos ver se contradiz aqui? São Bonifácio, pise na cabeça dos cismáticos. Vamos ver aqui. De fato, nunca foi lícito deliberar que uma vez foi decidido pela Sé Apostólica, que ninguém pode contestar, são os ósimos, que ninguém pode contestar a nossa decisão. Caramba, contradiz muito, hein, o primeiro milênio, poxa. Então, sobre toda a igreja, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se refere à disciplina e ao governo da igreja, espalhada por todo mundo, ou disser que ele só goza da parte principal desse supremo poder e não de toda a sua plenitude, ou disser que esse seu poder não é ordinário e imediato, e sobre todas e cada uma das igrejas, quer sobre todos e cada um dos pastores e fiéis, seja excomungado. O nome disso é supremacia papal. Mas isso existia no primeiro milênio? E o capítulo 4 vai afirmar a infalibilidade papal, vai dizer que em certas condições... Sim, o Espírito Santo, como já demonstrei aqui com um monte de citação de Santo Padre, né? Infalibilidade ao Papa, que, enfim, vai ser um objeto de discussão entre os católicos romanos. Alguns católicos romanos, ao longo do último século e meio, vão enxergar essa infalibilidade papal de modo máximo, né? Uma visão maximalista dessa infalibilidade papal, mas depois do Vaticano II, a tendência é ver essa infalibilidade papal de uma maneira... É o seguinte, o Vaticano I ele é muito explícito. Muito explícito. O que é dogmático? Que o Papa ele é infalível quando ele vai promulgar um dogma universalmente para toda a igreja. Então, quando ele diz, proclamamos, definimos que para toda universal igreja, tal, enfim. Isso daí é ex cátedra. Existem um debate que não foi fechado ainda sobre algumas outras questões serem infalíveis. Tipo, por exemplo, canonização. Canonização é praticamente magistério ordinário. É um consenso tão grande dos teólogos que é infalível que é magisterial. Só que não foi definido como ex-cátedra que é infalível, entende? Então há um pequeno grupo seleto, como o da Fraternidade São Pio X, que eles foram excomungados, né? Aí surgiu a Fraternidade São Pedro, que eles rezam missa tridentina, são tradicionais em comunhão com o Papa. Enfim, Fraternidade São Pio X, eles estão voltando aos poucos com a comunhão com Roma, e tanto que foi formada a resistência, né? Que saiu da Fraternidade São Pio X um lado mais raditrad, tipo a RR, e a Fraternidade São Pedro, que é a que mais é compatível comigo, assim, tipo, eu gosto da Fraternidade São Pedro, pena que não tem no Brasil, então aqui eu frequento a IBP. Só que
Se for promulgado, por exemplo, que as canonizações são infalíveis, provavelmente ou muitos sairão da Fraternidade São Pio X, ou uma parte da Fraternidade São Pio X realmente vai cismar completamente, tipo os veterocalendaristas. Então, quando foi promulgado o Concílio Vaticano I, não houve nenhum bispo, nem, muito menos cardeal, que cismou com a Igreja Romana, foi só padre. Os veterocalendaristas não, eles aí são ortodoxos cismáticos, né? Veterocatólicos. Os veterocatólicos, que se dizem antigos católicos, eles negam com argumentos pífios que não há infalibilidade papal. Aí eles viraram os católicos sedevacantistas, praticamente, que negam o Concílio Vaticano I e tudo mais. O argumento deles é muito ruim, tanto que nenhum bispo cismou, foi só padre, enfim. E aí, mas ninguém nega isso aí. Minimalista, cada vez mais minimalista. De qualquer forma, está afirmado aqui também a infalibilidade papal. Mas será que essa infalibilidade papal era uma crença do primeiro milênio? Foi esse o desafio que eu fiz para o Tales. Demonstrar que, quanto à origem da primazia de Roma e quanto à natureza da primazia de Roma, o primeiro milênio estava conforme o Vaticano I. Lembrando aos amigos católicos romanos que eles não precisam sustentar que a maneira como a primazia de Roma era exercida no primeiro milênio é a mesma maneira como era entendida. De forma alguma. Nem eu sustento isso. É óbvio que hoje toda a igreja aceita, né? A igreja em comunhão com Roma aceita. Naquela época, no Oriente, eu aceito completamente. Nenhum católico nega que... Não, era todo mundo do planeta Terra aceitando. Tanto que no Concílio de Roma, como eu mostro aí, eles falam, a nossa autoridade, ela não foi por decisões conciliares, e sim pela própria boca de nosso Senhor Jesus. Essa é a origem da primazia, que é decidida no Concílio de Roma, e tem diversos santos orientais também, né? Que participam desse concílio. Não precisam sustentar isso. Tentar sustentar isso é uma posição muito frágil. Só que a gente não sustenta isso, cara. Ninguém sustenta isso. A gente sustenta que existia já essa substância da infalibilidade papal. Só que isso realmente foi desenvolvido com o tempo. Toda a doutrina é desenvolvida, cara. Meu Deus do céu. Isso aí é fato. A única doutrina, o único dogma que não foi realmente desenvolvido na minha visão, pode ter sido desenvolvido, tipo, como ele ocorre, tipo, que é a transubstanciação, né? A Santa Ceia. Realmente aquilo era inegável, tanto que isso daí vai contra os protestantes completamente. A Santa Ceia, a presença real, né? Ela sempre foi algo completamente estabelecido. Não há como haver desenvolvimento nisso. Pode haver desenvolvimento, tipo, como os católicos falam, que ocorre, como ocorre, né? Que é a transubstanciação. Então, a substância daquilo muda e os acidentes continuam, as propriedades, né? Gosto, cheiro, sabor, enfim. E os ortodoxos, eles não dão a mesma explicação, eles falam que é um mistério. Então, não sei. Mas eu acho que você não sabe o que é desenvolvimento de doutrina, que os santos padres sempre falaram. Como eu tentei explicar isso para o Tales? Eu tentei explicar isso para o Tales através dos concílios ecumênicos. Eu tentei argumentar que o concílio ecumênico estabelecia, um após o outro, o princípio da acomodação para explicar a primazia de Roma. Eu comecei lá no primeiro concílio ecumênico, acho que o Tales nem entendeu de maneira correta a argumentação que eu fiz já no primeiro concílio ecumênico, vamos ver aqui o que ele vai falar. Primeiro já iria contradizer, porque eles buscaram não ratificados para ver Constantinopla após Roma, né? E aqui, Antioquia e Alexandria. Roma aceita isso perfeitamente, porque, primeiro, a gente vai entrar no debate de hermenêutica, se você falar que isso vai ter o primário doutrinário. Então, o cano 6 confirma a autoridade do bispo de Alexandria sobre três regiões específicas, porque esse também é o costume de Roma. Ou seja, fazer prevalecer pelo bispo de Roma dos antigos costumes de que o bispo de Alexandria tem jurisdição sobre essas regiões. É invocado para determinar ecumenicamente a jurisdição de Alexandria. Assim, o reconhecimento do bispo de Roma sobre a jurisdição específica de Alexandria é motivo citado para fazer prevalecer essa jurisdição. Certas versões latinas do cano contêm a expressão Igreja Romana sempre abut primatum. A Igreja Romana sempre teve primado. Essa frase foi atestada pelo legado papal no Conselho de Calcedônia. Essa frase é uma falsificação, tá? Eu vou falar isso depois, mas essa frase é uma falsificação para os historiadores, porque ela só aparece realmente nessa versão, em todas as versões latinas e gregas desse cânone, essa frase está ausente. Não, cara. Conclusão, ela é, vamos dizer assim, um produto. Não você tem que provar que é uma falsificação, porque no Conselho de Calcedônia, tá nas atas do Conselho de Calcedônia, os legados papais leem e ninguém apresenta nenhuma objeção. Foi lido em voz alta, no meio de 450 bispos orientais, e ninguém objetou. Não importa se o título foi escrito um segundo após o Conselho de Calcedônia. Fato é, todos aceitaram. Do selo da chancelaria papal. Mas vamos lá, vamos continuar para ver o que o Tales está dizendo. Eu esqueci de usar o Brave. Na parte 2 eu uso o Brave. A versão 3 o cano 6 de Nicéia sobre o título do primado da Igreja Romana. O compilador falando dos cânones de Nicéia, que pareceu bem a todos que fossem enviados ao Silvestre Bispo de Roma. Agora, você quer entrar num debate terminando, que eu quero ver você mostrando alguém, ou pai da igreja, interpretando esse cano de Nicéia, com o que contradiz alguma coisa, o primado que Roma propõe. E vamos ver aqui o que o Papa São Bonifácio fala sobre o cano de Nicéia, não fala da igreja, para vocês também vamos ver o que ele fala, se contradiz alguma coisa. Inclusive, eu deixei aqui o artigo do Padre James, o Lucas me mostrou esse artigo também, e ele mostra, ele tem debate hermenêutico, se você quiser entrar, eu não sei grego, então ali você pode debater grego com o padre. E ele prova, de vias lógicas, que apenas a interpretação de São Roberto Belarmino pode ser correta. Enfim, se eu for ler esse artigo aqui, vai ser um vídeo gigantesco, não vai dar tempo. Mas vejam esse artigo aqui, eu deixarei o link na descrição. Mas vamos aqui é concílio patrístico. Não vou debater grego,
concedida dela, desliga, a partir do século V, é completamente sem o consenso patrístico, dizendo que o consenso patrístico é aquele que os papas de Roma ensinam. Não, eu nunca disse isso. Tanto que eu mostrei diversos padres da igreja, enfim. Já 2 vídeos anteriores que, a partir do século V, virou realmente discurso oficial da igreja de Roma, a ideia de que Cristo é um primado, é um mandato divino de Deus através de São Pedro, a ideia do princípio da apostolicidade rígida, tá? Mas essa ideia que figurava na igreja romana não era acolhida pelo restante da igreja. Isso sim é consenso patrístico, aquilo que a maioria da igreja crê, aquilo que a maioria dos padres e das igrejas ensinam, e não aquilo que a igreja de Roma ensina. Vamos voltar a São Jerônimo. Não é o caso de haver uma igreja em Roma e outra em todo o mundo. Gália, Grã-Bretanha, África e Pérsia, Índia e Oriente adoram um só Cristo e observam uma só regra da verdade. Caso se trate de autoridade, o mundo supera a sua capital. Mas o mais interessante é o Tales querendo transformar isso em um debate hermenêutico em grego. Cara, o princípio da acomodação, ele não contradiz... Cara, nenhum católico nega o princípio da acomodação. O que a gente nega é que a primazia de Roma é dada por conta da primazia de acomodação. Cara, o que é isso, André? Meu Deus do céu! Fala X, entende Y, parece esquerdista, velho. Cara, você não tá conseguindo entender o que tá sendo dito aqui. Porque a gente está falando que o princípio da acomodação não é aplicado em relação à autoridade de Roma. E não que a igreja ela não... A igreja ela não usava esse princípio durante a sua história. Isso é inegável. A gente está falando sobre a primazia de Roma especificamente. Por isso também que eu falei do Concílio de Roma, sobre negar os privilégios de Constantinopla após Roma por ser capital do Império. Roma o problema não é ela aceitar que Constantinopla tem a primazia após Roma, e sim aceitar que ela tem isso por ser capital do Império. Isso que Roma nunca aceitou, entende? O que eu estou apontando aí é a utilização da igreja, desde o primeiro concílio ecumênico, do princípio da acomodação. A igreja está adequando as suas estruturas à organização administrativa do Império Romano, ao peso que as cidades têm dentro do Império Agora Romano. prove que... ele vai mostrar um historiador católico romano, só que prove que isso contradiz a tese de que Roma não... a primazia de Roma ela não foi dada por ser capital do Império. Você tem que provar isso, cara. Porque eu vou mostrar aqui um negócio que é o terror de vocês, né? São Cirilo e São Methódio, cara. Na boa, velho. Olha, eles dizem explicitamente: não é verdade, como afirma o cânone, que os santos padres deram primazia à antiga Roma por ser capital do Império. É do alto da graça divina que esta primazia teve sua origem, devido à intensidade de sua fé. Pedro, o primeiro dos apóstolos, foi abordado com essas palavras pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. É por isso que na ordem hierárquica Roma ocupa o lugar preeminente e é a primeira sé. É por isso, por Jesus, que as leis da antiga Roma são eternamente mutáveis e esta é a visão de todas as igrejas. Por sua primazia, o pontífice de Roma não é obrigado a participar de um concílio ecumênico, mas sem sua participação manifestada pelo envio de alguns subordinados, todo concílio ecumênico é como se não existisse, pois é ele quem preside o concílio. Cara, isso daqui são os santos que evangelizaram o mundo eslavo. Há algo mais oriental que isso? E aí ele mostra aqui o que eu já falei, né? O historiador romano falando do princípio da acomodação, que a gente não nega. Agora, André, eu te desafio. Eu sei que, de novo, os ortodoxos não entendem lógica. Agora mostra a contradição entre a igreja aceitar o princípio da acomodação e falar que a primazia de Roma é por conta disso. Tipo, é literalmente A com Crá. Você não tá ligando A com Crá. O fato de aceitarem isso não significa que a primazia necessariamente é por isso. Entende, André? As coisas, elas não é uma conclusão lógica que se tira daí. Ora, você entende que feijão é bom. Logo, seu filho de 5 meses que não pode comer feijão tem que comer feijão. Cara, você entende que não é uma conclusão lógica que se tira disso? Então aí ele fala aqui, ó, já vou até pular aqui. Enfim, cara, já tá com 3, 4, 5, 6, 7... 1h10. Eu vou finalizar aqui o vídeo. Foi 50 minutos já dele, aqui já tá com 70 minutos. E próximo vídeo será, sei lá, mais uns 70 minutos também, 1h10, né? E aí depois eu acho que vai até o final, né?
que aí é de boa, que não precisa mostrar muitos documentos no final. Mas é isso, primeira parte do vídeo devidamente refutada, e estamos juntos. Qualquer dúvida podem mandar aí nos comentários. Salve Maria, viva Cristo Rei!